João capítulo 8. Ontem, quando você vai abrindo, ontem nós tivemos aqui na igreja a escola compreendendo um pouco mais sobre o reino de Deus. Foi algo tremendo que nós estudamos ontem aqui. O próximo vai ser em outubro. E o assunto de outubro, viu, Dalton? Eu acho que essa você não vai querer perder. Vai falar sobre escatologia, fim dos tempos, né? O apocalipse, né? Então, nós vamos estar passando. E uma das frases que o pastor Léo, ele ministrou, entre tantos assuntos, ele deixou uma frase, eu até postei no grupo da igreja. Dizia assim: você não nasceu de novo para viver sua vida pessoal, mas para cumprir o reino de Deus e a sua vontade. Querido, se você se diz que é um cristão e diz que nasceu de novo e tem procurado viver a sua vida pessoal e realizar os seus desejos pessoais, há um equívoco no teu nascimento. Há um equívoco. Porque se você se diz que nasceu de novo e ainda assim quer continuar cumprindo o seu propósito e fazer a sua vida pessoal, talvez é bom rever se realmente você nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, nasceu para cumprir a vontade do Pai. Exclusivamente a vontade dele. Não os seus desejos pessoais, não a sua vontade particular, mas a vontade daquele que te chamou, que te tirou das trevas e que te trouxe para a sua maravilhosa luz. E isto é uma verdade. E hoje nós vamos falar justamente sobre verdade. Em João, capítulo 8, no verso 32, um texto conhecido, né? Muitos sabem de cor, né? Aprenderam desde cedo, mesmo às vezes aqueles até que não frequentam igreja, conhecem esse texto. O texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, verdade é verdade. Não existe meia verdade. Porque uma meia verdade, ela também é uma meia mentira. Ou é, ou não é. Ou somos, ou não somos. A verdade, ela não pode ser encarada como algo abstrata, ou algo abstrato, algo relativo. A sociedade, no nosso tempo, ela tenta trabalhar isso. Que a verdade, ela é algo abstrato, ela é relativa, depende do ponto de vista, né? As pessoas gostam de usar muito isso. Depende do ponto de vista. Do seu ponto de vista, talvez seja verdade. No meu ponto de vista, talvez não. Verdade é verdade. Não tem ponto de vista. A verdade, ela é sempre verdade. Na palavra de Deus, a verdade, ela é absoluta. Não há espaço para negociação na palavra de Deus para a verdade. Ela é algo, né, que está ali escrita para ser vivida de acordo com a palavra. Então, se você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador, obrigado, João. O copinho hoje aumentou. Aí, ó. Vamos falando mais. Verdade é verdade. E aí eu te pergunto, querido, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito do Senhor, ela é verdade para a sua vida? Se ela é verdade para a sua vida, você precisa cumprir o que está escrito nela, na íntegra ou de forma parcial? Na íntegra. Tudo que está ali. Se eu digo que creio no Senhor, se eu digo que sou um servo, sou um discípulo, e creio em Deus e creio na sua palavra, não há espaço para relativizar a palavra de Deus. O que muitos tentam fazer, distorcendo com vãs sutilezas e vãs filosofias, tentando mudar. Ontem nós vimos bastante isso na escola.
estudando ali a palavra na essência de algumas coisas. Eu não posso querer pegar os textos da palavra e tentar colocá-lo para o meu deleito, para o meu agrado, para ele respaldar uma conduta minha. Pelo contrário, a minha conduta tem que mudar de acordo com a palavra. Ali está escrito, então se a minha conduta é diferente, eu preciso mudar a minha conduta. Se eu falo algo e a Bíblia diz diferente, eu preciso mudar o meu falar, porque ela é a palavra de Deus. E como verdade, eu não posso questioná-la. Apesar de, nos nossos tempos, este livro ser um dos livros mais questionados. Para muitos até ultrapassado. Mas é a palavra de Deus. E aí eu tenho uma escolha, ou eu acredito ou eu não acredito. Ou eu acredito na palavra de Deus e sigo ela na sua íntegra, na sua inteireza, em todos os princípios, em todos os valores, em tudo que está escrito, ou não. Não tem como eu pegar a palavra de Deus e simplesmente tirar textos. Eu não posso pegar a palavra de Deus e tirar, por exemplo, o Antigo Testamento. Não, eu gosto só do Novo Testamento. Ou eu só vou trabalhar o Antigo Testamento, vou deixar o Novo. Eu não posso. Eu não posso fazer com que muitos às vezes tentam fazer. Não, vou tirar o livro de Jó. Tem alguns que querem tirar o livro de Jó da Bíblia, porque Jó sofreu. E aí o crente não pode sofrer. Ele passou por luta, o cristão não pode passar por luta, então é melhor tirar o livro de Jó. Não posso. A Bíblia toda se completa, e ela é uma verdade para a minha vida, ela é uma verdade para a sua vida. Ela só não será verdade absoluta para a sua vida, se você não crer realmente no Senhor Jesus. Porque a partir do momento que você crê no Senhor Jesus, crê na Escritura, que ela foi inspirada por Deus para que homens escrevessem a sua palavra, você acredita naquilo que está escrito. Você não questiona, você simplesmente segue. Pastor, mas aí é complicado, como é que eu não vou questionar? Querido, você não questiona a Deus, você segue a Deus. Você me questiona como pastor, você questiona o teu funcionário, você questiona o teu patrão, você questiona o teu professor, você questiona aquele que tem falhas. Você pode questionar aquele que tem erros, mas como você vai questionar Deus? Como você vai questionar Deus? E toda vez que quando você abre a palavra de Deus, lê um texto, não concorda, tenta mudar, você está questionando o próprio Deus. Você está questionando o próprio Criador, sustentador. Eu preciso entender que a verdade, ela liberta. E eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto do pecado, da condenação, do juízo, do engano. E só tem um jeito de eu ser liberto: conhecendo a verdade. Às vezes nós ficamos presos em nossa mente, e queridos, a nossa mente ela é pequena. Nossa mente ela é pequena. E enquanto eu não buscar a liberdade em Cristo, no Senhor, na palavra de Deus, a minha mente ela me restringe a viver algumas coisas. Eu preciso olhar para a palavra como verdade e cumprir esta verdade. Um outro texto de João 14:6 vai nos dizer um pouquinho o que é essa verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Ora, mas que verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disse isso? Jesus. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Então, para que eu venha me libertar, eu preciso conhecer a Jesus.
Para verdadeiramente ser liberto, eu preciso conhecer a Jesus. Mas conhecer verdadeiramente. Jó, que alguns gostariam de tirar da Bíblia, lá no final, ele vai dizer: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora de contigo estar e andar. Há muitos que dizem que conhecem o Senhor Jesus, num quadro, pendurado no madeiro. Há muitos que dizem que conhecem o Senhor Jesus, mas simplesmente de ouvir falar. Para você ser verdadeiramente livre, você precisa conhecer profundamente o Senhor. Você precisa conhecer profundamente Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Ele não há salvação, sem Ele não há libertação, sem Ele você não vai se libertar. Ok, pastor, entendi, compreendi que Jesus é a verdade e que se eu quero me libertar, eu preciso então conhecer o Senhor Jesus. Mas me libertar do quê? Do que eu preciso me libertar? Quando você conhece, querido, a verdade começa a te libertar de algumas coisas. Uma das primeiras coisas que a verdade vai te libertar, querido, é de uma vida de engano. Nós vivíamos, e talvez você hoje viva uma vida de engano. E a verdade te liberta desta vida de engano. Jesus, Ele te liberta de uma vida de engano. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2. Olha que Pedro vai estar falando sobre uma vida de engano, que eu preciso então ter a compreensão. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1, vai dizer assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos a ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Querido, a verdade, ela te liberta de uma vida de engano. E uma das coisas que nós às vezes ficamos meio assim é quando a gente é enganado, não é? É tão chato ser enganado, é tão chato ser enganado. Mas, querido, eu quero te dizer que uma vida sem Cristo é uma vida de engano. Quando você vive sem Cristo, você vive uma vida de engano. Você vive pautado em pensamentos do mundo, da sociedade, em pensamentos que não são o pensamento de Deus. Os cristãos foram gerados de novo através da ressurreição de Cristo. Através da ressurreição de Cristo. 1 Pedro 1,3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso quer dizer, querido, que agora você não deve viver conforme os desejos do mundo. Você precisa mudar. Verso 14: você precisa agora, como filho obediente, não vos conformar com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, agora que você está em Cristo, você é uma nova criatura, e Ele te liberta de uma vida de engano. Aonde esta vida de engano, ela leva a verdade a ser algo
abstrato. Ela leva a verdade a ser algo subjetivo. Ela leva a verdade a ser algo que seja negociável. O engano te faz isso. O engano te faz pensar que você pode viver uma vida longe do Senhor. O engano, ele te faz levar uma vida achando que todo mundo vai para o céu. Sabe? É um pensamento. Existe um pensamento que diz assim: não, Deus é bom demais. E no fim Ele vai salvar todo mundo. Não, é uma mentira diabólica, em que muitos estão vivendo, estão enganados. Porque a Bíblia fala que aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Aquele que crer e confessar Cristo como Senhor e Salvador, esse é salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. É a verdade absoluta. O Evangelho não existe para que você possa ficar querendo manipular a sua verdade para os seus desejos pessoais, em que muitos tentam assim viver uma vida, mas vivem apenas uma vida de engano. Nós precisamos deixar esta vida de engano para poder agora vivermos uma vida de verdade. Porque o engano nada mais é do que uma mentira. Viver uma vida de engano é viver uma vida de mentira. E muitas pessoas nos nossos dias estão vivendo uma vida de mentira, porque estão no engano. Os seus olhos estão fechados. Não conseguem abrir, não conseguem enxergar, não conseguem ver aquilo que Deus tem, o que Deus está fazendo. E quando olham para a palavra de Deus, até podem ler, mas não conseguem entender e compreender. Quantas vezes nós lemos um texto, várias vezes, e de repente quando a gente começa a ler esse texto, como eu não tinha visto isso ainda? Como que estava tão claro, mas eu não entendia. Porque muitas vezes estamos vivendo uma vida de engano. E querido, muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, nós corremos um grande risco de vivermos uma vida de engano. Sabe por quê? Porque não conhecemos a verdade intimamente. Não conhecemos a Cristo verdadeiramente, não conhecemos as Escrituras verdadeiramente, e aí então somos enganados. Somos enganados pelo diabo. Presta atenção, querido. O diabo, ele tenta te enganar. Mas também somos enganados por nós mesmos, pelos nossos desejos, o que a Bíblia vai dizer pela concupiscência, pelos desejos da carne. Queridos, como nós somos enganados pelos nossos desejos pecaminosos, e começamos não, mas tudo bem, ninguém vai ver, ninguém sabe, Deus vai perdoar. Começamos a mirabolar agora algumas coisas em nossas vidas, e vamos vivendo cada vez mais uma vida de engano. E uma vida de engano, queridos, cada vez mais nos puxa para baixo. Cada vez mais nos puxa para longe da presença do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará de uma vida de engano. Conhecereis a Cristo. Quando eu caminho com Cristo, Ele me liberta de uma vida de engano. De uma vida que não eu estou apenas vivendo no engano, mas eu também estou enganando a outros. Se eu quero viver uma vida de verdade, longe do engano, queridos, eu preciso conhecer realmente Jesus. Mas verdadeiramente, saber quais são os passos dele, a mente,
É buscar compreender o seu propósito. Para isso, querido, eu tenho que me deleitar na sua palavra. Para isso eu preciso meditar. Para isso eu preciso ter tempo de oração. Para isso eu preciso estar ali em comunhão. Para ser liberto de uma vida de engano, eu preciso conhecer realmente o Senhor. Querido, quando eu sou liberto do engano, eu começo a compreender algumas coisas dentro do reino, dentro daquilo que o Senhor tem, e eu também sou liberto do jugo do pecado. Só há um jeito de ser liberto do jugo do pecado, é conhecendo a Jesus. Tomai sobre si o meu fardo, que é leve. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de um jugo sobre as nossas vidas, porque não conhecemos a verdade, realmente. Porque queremos viver algo longe. Nós precisamos nos livrar desse jugo do pecado, porque o jugo do pecado nos amarra, nos acorrenta, nos faz ser crentes, cristãos, sabe? Viver uma vida de um relacionamento, de um cristianismo miserável, porque nos põe para baixo, porque não é só quem está lá no mundo que peca. O cristão, se não vigiar, peca também. E da mesma forma que o jugo que vem sobre aquele que não está em Cristo, carrega aquele que está caminhando com Cristo, quando não vigia e peca, também vem sobre ele o jugo. E esse jugo o acorrenta e o deixa para baixo. Jesus deixa claro que somente o seu jugo traz alívio e descanso aos cansados e oprimidos. No Mateus, relatado em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida longe de Cristo e carregando um fardo pesado sobre as nossas vidas, que nós não conseguimos nos libertar, porque não encontramos ainda com Jesus. Então não tem como nos libertarmos do jugo. Não tem como nos libertarmos dessas correntes que nos amarram, que nos prendem. Somente aqueles que, diante da mensagem de Jesus, reconhecem que estão cansados e oprimidos e aceitam a oferta sacrificial de Cristo lá na cruz para a remissão dos pecados, podem compreender o vinde a mim, e esses serão aliviados. Queridos, todos estão sobre o jugo do pecado, porque lá atrás Adão pecou, e quando Adão pecou, ele trouxe toda a consequência do pecado sobre a humanidade. Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Sabe quem te alivia desse jugo? É Jesus. E às vezes você está carregando um fardo na sua vida, um jugo na sua vida, que te leva para baixo, que te desmonta, que te prende, que te acorrenta, porque você não conhece Jesus verdadeiramente. E se você não conhece Jesus verdadeiramente, você não consegue ter a verdadeira libertação. Essa condição de jugo ao pecado, proveniente de Adão, pois o pecado entrou devido à ação de Adão. De igual modo, somente através de Cristo, o último Adão, é possível os homens receberem o dom da justiça. Eu preciso estar em Cristo para receber o dom da justiça. Cristo então é o último Adão, e Ele é quem liberta da condição do pecado, do jugo sobre as nossas vidas.
Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Querido, quando Cristo liberta, Ele liberta verdadeiramente, mas eu preciso estar firme nessa liberdade e libertação de Cristo, para que não me coloque de novo sobre o jugo. Isso quer dizer que mesmo você tendo aceitado a Cristo, se você não vigiar na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes, no seu falar, na sua ação, você pode trazer jugo de novo sobre a sua vida. Por isso, querida, é difícil trabalhar aquela teologia que por aí se fala: para de sofrer, né? O cristão não pode sofrer, não pode passar luta, não pode passar dificuldade. Não. Isso é um engano, isso é uma mentira. A Bíblia fala que no mundo tereis aflição. Nós passaremos por lutas, por dificuldades, por problemas, mas Cristo nos liberta, Cristo nos traz a paz e restaura as coisas em nossas vidas. Mas eu preciso estar em Cristo. Quer ser liberto do jugo sobre a sua vida? De um jugo de servidão? Queridos, há muitos que carregam um jugo de culpa nas suas vidas, porque lá atrás erraram. E querido, você errou, eu errei, e se não vigiarmos, vamos errar de novo. Mas a Bíblia fala que há um fiel e justo advogado para vos perdoar de todo o pecado. Queridos, nós precisamos entender que em Cristo nós temos liberdade. Em Cristo nós temos a libertação de todo jugo, de toda culpa que possa estar em nós. Nós precisamos apenas confessar com as nossas bocas os nossos pecados a Ele, e Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo. Tá? Vou usar agora um pouco das palavras do pastor John. Quando a Bíblia fala todo, a Bíblia está falando todo. Ela não fala de algum, não. A Bíblia fala todo, é todo. A Bíblia fala que então Cristo vai perdoar de todo o pecado, é porque ela vai te perdoar de todo o pecado se você confessar. Mas se você não confessar, querido, você vai ficar vivendo uma vida de julgo, de culpa sobre a sua vida, porque você não conhece a verdade, porque você não conhece Cristo. Meu querido, Cristo é nosso irmão, nosso irmão mais velho. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer estar junto de nós. Ele quer compartilhar conosco. Jesus, Ele quer compartilhar as coisas que Ele tem. Já não vos chamo mais de servos, mais de amigos. Ele nos chama porque Ele quer compartilhar os planos do Pai. Ele quer compartilhar os planos de Deus para as nossas vidas. Mas para isso eu preciso conhecer. Querido, então nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela nos liberta. Jesus nos liberta de uma vida de engano. Jesus nos liberta de uma vida de pecado. E queridos, a verdade nos liberta da condenação eterna. Se você crê na palavra de Deus, a Bíblia diz que há céu e inferno. Dois caminhos. Um caminho vai te levar para a glória eterna do Pai. Um caminho vai te levar para as mansões celestiais, aos quais o próprio Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Um caminho leva a uma eternidade de gozo, de alegria, ao lado do Pai. Mas a Bíblia também fala que há um outro caminho que te leva para o inferno, para um lugar de sofrimento, para um lugar da ausência da presença de Deus. Se você crê, querido, o teu destino, o teu futuro está no céu ou no inferno. E a verdade, ela vos libertará da condenação eterna. Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos tímidos,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Querido, todos nós passaremos diante de um julgamento, e a segunda morte poderá te condenar a uma vida no inferno. E não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus. É a Bíblia que diz que tais não herdarão o reino dos céus. Se você tem tais práticas e não tem procurado se libertar dessas práticas, sinto muito em te dizer, o seu caminho não é para o céu. Pode dizer, pastor, o senhor quer julgar as pessoas? Não, eu não quero julgar as pessoas, porque esse não é o meu papel. Quem vai te julgar e quem vai me julgar é o Senhor. E Ele vai julgar de acordo com a sua palavra. E a sua palavra já está escrita. A sua palavra já está escrita. Este aqui é apenas um texto de coisas que eu preciso me libertar. Há vários outros textos. 1 Coríntios 6, 9 a 10 vai falar sobre práticas que eu também preciso me libertar. Há vários outros versículos que vão estar falando daquilo que eu preciso me libertar para alcançar a salvação e vida eterna em Cristo. A segunda morte é a morte eterna, onde todos aqueles que forem lançados para o lago que arde com fogo e enxofre serão atormentados eternamente. E lá, quem estreia é o diabo. É ele que estreia. No inferno, ninguém está ainda no inferno. O primeiro a estrear é ele. E ele não vai estrear para te atormentar. Ele será atormentado também. Assim com aqueles que também morrerem sem Cristo. Morrerem sem a verdade. Morrerem sem viverem a verdade. Deus, através de Jesus Cristo e dos profetas que estão relacionados na sua palavra, nos ensinam como devemos andar e agir para não receber a condenação eterna. Para você ser liberto da condenação eterna, você precisa aceitar Cristo e você precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Não tem como você querer caminhar com Cristo e negar a palavra. É ilógico. Não há racionalidade nisso. Não há comunhão nisso. E isso é uma falácia contada muito nos nossos tempos. Pessoas que dizem que seguem a Cristo, que seguem a Deus, mas não concordam com a palavra. Não concordam com aquilo que está escrito. Sinto muito, querido. Deus, Ele não é homem para mentir. Deus, Ele não vai mudar aquilo que Ele já escreveu. Deus não vai mudar as suas regras, as suas leis. Ele apenas as cumprirá na íntegra. Para alcançar salvação, eu confesso Cristo como Senhor e Salvador e sigo a palavra. Não os meus desejos, a minha vontade, o meu achismo, aquilo que eu quero para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja. Queridos, a Bíblia é um manual de fé e prática. Ou seja, se eu quero ter certeza de algo, eu não preciso correr para outro lado, a não ser para a palavra de Deus. E se lá estiver escrito que eu posso fazer, amém. Mas se lá está escrito que eu não posso fazer, não tem jeitinho brasileiro que te livre da condenação. Porque brasileiro é brasileiro, né? Ele gosta de dar jeitinho, né? Até na palavra ele tenta dar um jeito na mudança. Querido, isso não são palavras minhas, mas são palavras de Deus. São as suas escrituras, é aquilo que Ele nos deixou. Que práticas você tem tido na sua vida?
porque as práticas que você tem vivido podem te aproximar do Senhor e da terra prometida que emana leite e mel, mas as tuas práticas também podem te levar para um lugar de sofrimento, de choro, de lágrimas, de ranger de dente, de um arrependimento eterno, que jamais terá solução. Queridos, eu preciso compreender que a verdade nos liberta. E essa verdade é Cristo, Senhor Jesus. E Ele quer te libertar do engano, do jugo do pecado e da condenação eterna. E você precisa ter essa compreensão, que somente em Cristo você será liberto de todo engano. Somente em Cristo você será liberto de todo fardo. E somente em Cristo você será liberto da condenação eterna. Se você não compreender isso, você vive uma vida longe do verdadeiro Evangelho. Vive uma vida longe da palavra de Deus. E vive um cristianismo mesquinho, medíocre, superficial, buscando os próprios interesses. E depois, Cristo. E aí nós mudamos. E queremos que Deus venha satisfazer os nossos desejos. É uma falácia, é uma mentira isso. E muitos por aí acreditam que Deus está à nossa disposição para satisfazer os nossos desejos e a nossa vontade. Não. Nós nascemos de novo para satisfazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade dele, não a minha. Ele é o Criador. Da onde que a criatura agora comandará o Criador, Deus? Da onde que agora o pecador fará as regras para aquele que nos salvou? Nós estamos invertendo a postura, nós estamos invertendo os lugares. Nós queremos estar no lugar de Deus e colocamos, Cristo, Deus e Espírito Santo e a sua trindade embaixo. Não. A palavra de Deus, ela é verdade. A única verdade. Não há duas, nem três, nem quatro verdades. Apesar de muitos lá fora disserem isso. Apesar de muitos lá fora dizerem que todas as religiões e todos os grupos e tudo leva aos céus. Não sei qual céu. O céu que a Bíblia fala, nós só chegamos através dela e através de Cristo. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Somente um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Não dá para mudar isso. Isso é absoluto, não é relativo, não é negociável. E como igreja, como pessoas, eu preciso definir isso. Eu preciso definir o que eu quero. Eu preciso definir aonde eu quero. Eu preciso definir se eu quero realmente me libertar do jugo, do engano, da segunda morte, da condenação. Se eu quero me libertar de tudo isso para viver a vida de Cristo, para viver a sua vontade. Qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? Ser liberto verdadeiramente? Ou continuar vivendo uma vida de engano, de jugo, num caminho para a condenação? A decisão é tua. Você pode fazer o que você quiser dela. Mas, querido, você será o único responsável em suportar e sofrer as consequências que elas te darão. Só você. Você é responsável pelo sim e pelo não. E também é responsável pelas consequências delas sobre a sua vida.